Olá pessoal, sejam bem-vindos à sequência de vídeos O Universo da Produção Executiva. Meu nome é Artemis e eu sou produtora cultural. Fazendo uma retrospectiva, lá no primeiro vídeo a gente falou sobre equipe, no segundo vídeo sobre contrato, no terceiro sobre a comunicação do projeto e no quarto vídeo a gente falou sobre a área técnica. Então, segue a linha de produção comigo, porque nesse quinto vídeo a gente vai falar sobre logística. E quando eu falo de logística, eu não estou falando só sobre o transporte de equipamento, de cenário e de equipe, não. Eu estou falando também sobre alimentação e hospedagem. Mas, Artemis, logística é só para viagem, né? É para a circulação do espetáculo. Não é isso. É isso também, mas não é só isso. Até mesmo o lanche de camarim, que a gente chama de catering, ou sei lá, eu chamo de catering. Até isso eu considero logística, porque tem uma logística em torno dessa alimentação de camarim. Não em grandes eventos como festivais, aí você vai ter uma área só para o catering. Mas assim, em espetáculos, num espetáculo só, eu considero catering uma certa logística porque tem uma inteligência em torno dessa programação. Só que eu vou falar isso mais sobre catering no sexto vídeo. Primeiro eu vou falar da logística de uma temporada avulsa. Vamos imaginar que essa temporada vai ser na cidade de origem dos artistas. Depois eu vou falar sobre uma temporada em outra cidade ou até mesmo uma circulação. Aí a gente complementa com os outros serviços que são próprios desse esquema. Aqui, nessa temporada avulsa na cidade de origem, a gente não vai ter gastos com hospedagem, com diária de alimentação de equipe e nem com o transporte dessa equipe, nem o transporte aéreo, terrestre ou local, a gente não vai ter esse gasto. Mas então, quais são os gastos desse tipo de temporada? Vai ser transporte de cenário, diária de alimentação para a equipe técnica, para montagem e desmontagem e os carregadores. Para o transporte de cenário é muito importante que você saiba a cubagem do seu cenário para você definir qual é o tamanho de caminhão que você vai contratar. Eles têm preços bem diferentes, então para essa otimização de orçamento é importante você saber qual é o tamanho do caminhão que você vai alocar. E também quantos carregadores você vai precisar de acordo com as dimensões das coisas que você está carregando e o peso delas. Geralmente ficam 2 carregadores em cima do caminhão e mais tantos outros embaixo, a depender disso que eu falei, dimensão e peso do que você está carregando e descarregando. Uma coisa muito importante a saber é que em muitas cidades há restrições de horários na circulação de caminhões em determinadas áreas dessas cidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos teatros que eu trabalho são no centro. E no centro, caminhões não podem rodar de 6 horas da manhã até as 21 horas. E por mais que a equipe do Espaço Cultural possa saber dessas restrições, porque eles estão habituados com isso, é bom deixar isso muito claro e muito alinhado com eles, porque geralmente essas equipes, elas têm um horário de trabalho muito fixo. Então você imagina, 9 horas da noite essa equipe ainda lá no teatro, isso tem que estar muito alinhado no intuito de viabilizar esse processo de carregamento e descarregamento dentro do teatro. E sobre o que você precisa carregar dentro desse caminhão, além de cenário e de figurino. Não se esqueça que além do cenário e do figurino, muitas vezes você vai ter que levar uma estrutura, uma infraestrutura de catering. Cafeteira, porta-guardanapo, faquinhas, bandejas, xícaras e também você vai precisar levar uma infraestrutura de camarim, um ferro a vapor, maquiagem, cabides, uma sacola grande para poder você recolher os figurinos suados no final da semana e levar para lavar, material de costura, secador de cabelo,
coisas para os atores tomarem banho. Muitas vezes você trabalha com poucos artistas e aí você precisa levar a toalha deles, um shampoo, um condicionador, um sabonete para eles tomarem banho dentro do camarim. É bom também levar um lenço umedecido, porque muitas vezes de uma sessão para outra a maquiagem borra um pouco o figurino do ator, então um lencinho umedecido para tirar esses borrões de maquiagem do figurino. Um desinfetante, eu, por exemplo, uso lisoforme para poder esprear o lisoforme nas roupas de um dia para o outro, que mata a bactéria, mas tem que ter muito cuidado com o tipo de produto, o tipo de tecido para não manchar. E também é adequado que se leve uma case de ferramentas, porque nessa adaptação que o cenotécnico faz no palco para receber o seu espetáculo, ele vai precisar de ferramenta. Então, ter uma case com várias ferramentas, fita, cola, isso é muito importante. E com certeza também tem um material de iluminação, né, para levar, as gelatinas, os mapas de luz. Então, geralmente as gelatinas ficam numa pastinha, numeradas. E outras coisas também que você pode considerar importante para os dias de montagem, desmontagem e até mesmo para o dia a dia das apresentações, tipo rádios comunicadores. Agora falando sobre os carregadores, eles geralmente são pagos em dinheiro ao fim do dia de trabalho. Então também é uma logística financeira você ter programado junto ao financeiro do projeto esse dinheiro em mãos para pagar esse serviço. Assine recibos. Os carregadores, eles são trabalhadores que pegam muito no pesado, né? Então eu acho de bom tom oferecer um lanche a eles ao final do trabalho. E se esse trabalho for programado num período que atravesse a hora do almoço ou atravesse uma hora de jantar, aí você substitui esse lanche por refeição. E por falar em refeição, essa é uma parte muito importante, eu diria crucial, para sua montagem e desmontagem darem certo. Parece exagero, eu sei que parece, mas não é. Você trabalha bem com fome? Eu não. Não há qualidade de trabalho se os atores estiverem famintos. Não deixe essa organização para a última hora, porque quando chega a hora de comer, quando chega a hora da fome, as coisas têm que estar prontas. Não dá para chegar na hora da fome e você ainda ter que ver o que vai fazer. Pesquise alguns lugares legais em volta do teatro que tem uma refeição bacana e que caiba nesse orçamento individual de diária de alimentação para esses técnicos, para esses trabalhadores que estão na montagem ou na desmontagem. E aí você pode sugerir isso a eles. E se o local for longe de qualquer lugar que tenha restaurantes e também, por exemplo, em dia de sábado ou domingo, que as coisas em volta do teatro não estão funcionando, você pode pesquisar um lugar bacana, que tem umas quentinhas bacanas, tem que ver se tem parte da equipe que é vegetariana ou vegana, que não come carne, ver alguns restaurantes também, algumas opções, tanto restaurantes físicos quanto de quentinha, que tem uma boa opção vegana ou vegetariana, que não seja só ovo, arroz e feijão, e isso vai fazer uma diferença enorme no humor da sua equipe. Se você estiver pedindo a comida, tipo a quentinha, você vai ter que fazer isso de manhã. Faça esse pedido cedo e entre 1h e 40 minutos, liga de novo para poder saber se essas suas encomendas estão seguindo um fluxo de entrega e se vão ser entregues na hora, porque qualquer imprevisto você vai ter que ter um tempo, uma janela para agir sobre isso. E outro aspecto é o tempo de parada desse almoço, dependendo do seu cronograma, ele pode ser coletivo ou ele pode ser escalonado. Enquanto uma equipe come, a outra equipe tem o palco liberado para trabalhar e vice-versa. Eu vou deixar para o 6º vídeo. Agora, sobre a circulação do espetáculo ou até mesmo a temporada em outra cidade, a gente vai ter a alimentação de equipe enquanto eles estiverem fora da cidade de origem, a gente vai ter a hospedagem, o transporte de equipe e o transporte local, que vai ser na cidade de destino.
Só um minutinho aqui, eu vou fazer só um adendo quanto ao transporte de cenário, que, óbvio, vai fazer parte dessa circulação ou dessa temporada em outra cidade. Eu costumo fazer orçamento desse transporte tanto na minha cidade de origem quanto na minha cidade de destino, porque tanto faz o caminhão ir cheio e voltar vazio, quanto vir vazio e voltar cheio. E se, por exemplo, você for para uma capital de outro estado e for fazer uma circulação entre as cidades desse estado, às vezes é até melhor mesmo você contratar um transporte daquela cidade, porque aquela cidade pivô vai estar muito mais acessível às outras que vão estar ao redor dela do que a sua cidade de origem. Pode ficar mais caro você fazer a contratação do caminhão da cidade de origem do que justamente fechar um pacotão da sua circulação naquela cidade pivô que fica mais perto. E de quebra, eu tenho certeza que esse motorista do caminhão da cidade de destino vai saber indicar um monte de carregador que pode ajudar no seu descarregamento e carregamento. Não se esqueça de fazer um documento assinado pelo proponente do projeto, dizendo tudo que tem na carga do caminhão. O motorista ele precisa ter essa declaração assinada, porque se ele for parado num posto da Polícia Rodoviária Federal, num translado interestadual, ele vai ter que ter essa declaração em mãos para comprovar o que ele está levando. Sobre o transporte de equipe entre estados, entre capitais, o melhor é o avião. Lembrando que hoje em dia, geralmente as malas elas não estão inclusas no valor da passagem. Então você tem que checar com cada um da equipe a real necessidade deles levarem uma mala maior do que 10 quilos, porque você vai ter que comprar essa mala tanto na ida quanto na volta. E também aquela velha história, quanto mais cedo você programar e comprar suas passagens aéreas, mais baratas elas ficam, porque passagem aérea em cima da hora é uma fortuna. Entre as cidades de circulação, o ideal é uma van ou um micro-ônibus, a depender, obviamente, do tamanho da sua equipe. Uma outra coisa a se prever também é o transporte local. Aeroporto, hotel, teatro, teatro, hotel, hotel, teatro, hotel, aeroporto. Então, geralmente, eu com a minha equipe de 6, que é desse espetáculo que eu costumo trabalhar bastante, eu faço de táxi ou Uber e pego esses recibos. Mas a depender do tamanho da sua equipe, pode ser mais vantajoso, talvez, uma diária de van que possa ficar fazendo esse translado com conforto. É bom sempre no seu pré-planejamento de produção você prever esses deslocamentos básicos, mínimos, para poder você entender o impacto orçamentário que você vai ter nessa linha. Sobre hospedagem, eu costumo trabalhar com quartos duplos divididos por gênero, mas é sempre bom você também entender os limites de convivência da sua equipe. Tem artista ou diretor que só quer quarto single, então é bom, antes mesmo de você inscrever o seu orçamento, que você preveja isso. A equipe técnica, geralmente, eu já prevejo quarto duplo. É importante que sempre que possível, esse hotel fique perto do teatro que as apresentações vão se dar, porque aí você economiza muito em transporte local se a sua equipe pode ir e voltar entre teatro e hotel a pé por lugares seguros, óbvio. Importante também que esse hotel fique perto de restaurantes para poder facilitar o acesso a esses serviços. Uma vez a gente tentou uma hospedagem e foi muito legal isso. A gente tentou uma hospedagem num apart-hotel em que cada unidade tinha sua própria mini cozinha. O apart-hotel oferecia café da manhã normalmente, como todos os hotéis, mas a gente tinha a possibilidade de usar a nossa diária de alimentação para passar no mercado, comprar algumas coisas e fazer a nossa própria comida dentro do quarto. E isso foi muito bom porque, apesar da gente ter a nossa diária de alimentação, a gente dava uma economizada.
Pode ser também, dependendo do entrosamento da equipe, dependendo também de quanto tempo você vai ficar na cidade, que se alugue um apartamentão com quartos suficientes para alocar todas as equipes de forma confortável. Agora, sobre a diária de alimentação. É definido um valor para cada um que viaja. Geralmente, os técnicos de montagem e desmontagem de luz, som, vídeo, eles são da própria cidade. Então você pode, lá na negociação que você faz com ele do valor da diária, já inserir um valor embutido de alimentação para eles. Mas a equipe mesmo fixa do espetáculo que viaja recebe uma diária de alimentação separado do cachê. Geralmente, essa diária de alimentação ela varia entre 70 e 100 reais. E a forma com que eu trabalho são esses valores repassados a essa equipe semanalmente. Os recibos dessas diárias de alimentação, eles têm que ser assinados por quem recebe. É isso, galera! Esse foi mais um vídeo da sequência de 6 vídeos do universo da produção executiva. Eu espero que vocês tenham gostado e podem deixar comentários, alguma coisa que eu não tenha respondido. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!